Queridos, eu quero convidá-los a comigo meditarem Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. A partir do verso 37. Lucas 7, a partir do verso 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais lhe foi perdoado. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os que seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Disse Jesus à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você pode se assentar? Bom, o que nós vamos meditar dentro desse texto se trata exatamente a respeito da graça de Deus. Nada mais do que a graça de Deus. E ainda sobre o tema deste congresso, que fala-se sobre submissão, eu quero compartilhar uma palavra sobre as atitudes de alguém que deseja ser submisso. Para você que gosta de anotar, as atitudes de alguém que deseja ser submisso. Estava acontecendo esse jantar na casa de Simão e de repente essa mulher apareceu. Ela não foi convidada. Simão não convidou essa mulher. E ela também não foi até ali por causa de Simão, não foi até ali por causa da comida, não foi até ali por causa das pessoas que estavam ali. Ela foi até aquela casa porque Jesus estava lá.
ela se locomoveu até ali porque a presença de Jesus atraiu aquela mulher até aquele lugar. Ela infringiu qualquer tipo de protocolo de educação, porque ela não tinha sido convidada, ela era uma intrusa naquela situação, naquele ambiente. E a presença dela causou desconforto, porque, como o próprio texto diz, ela era uma pecadora. Algumas versões especificam que ela era uma prostituta. E a presença dela causou desconforto no ambiente. Como dizem, o que essa mulher está fazendo aqui? Esse não é o ambiente para ela. A vida com que ela leva não a permite estar no nosso meio. A vida que ela leva não permite com que ela esteja aqui participando desse evento, desse congresso, desse jantar. Mas ela simplesmente foi ali porque a presença de Jesus atraiu aquela mulher até lá. E nós sabemos muito bem que a presença de Jesus, ela é a manifestação corpórea da graça de Deus para as nossas vidas. A existência de Jesus em carne aqui na terra é a manifestação física e humana da graça de Deus em favor da humanidade. Então, podemos entender que a graça de Deus e nada além do que a graça de Deus foi o que atraiu aquela mulher até aquele ambiente. E aquela mulher não tinha absolutamente nada que a fizesse ser uma pessoa digna de receber a atenção de Jesus. Ela não tinha absolutamente nada que fizesse com que Jesus olhasse para ela com um olhar diferente, com um olhar de misericórdia. Afinal de contas, ela era uma pecadora. Ela era uma mulher indigna de estar naquele lugar. Mas eu quero que você entenda comigo que aquela mulher estava ali para receber da graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Nós estamos aqui não porque nós somos bonitinhos, não porque a igreja coube todo mundo, ou não porque Jesus olhou para nós e falou: aquele cara é muito bacana, aquela moça é muito bacana, eu quero que ela vá lá, no congresso, na Batista Nova Vida, participar. Não, nós não estamos aqui porque existe algo bom em nós, porque de fato não existe nada de bom em nós que faça Jesus gostar de nós, que faça com que Jesus vire seus olhos para nós. Tudo o que acontece e nós estamos aqui apenas somos resultado da graça de Deus manifestada através da pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui simplesmente pela graça de Deus. Não existe nada que nos faça sobreviver além da graça de Deus. Tudo é resultado da graça de Deus. E aquela mulher, sendo atraída unicamente pela graça de Deus até aquele lugar, ela teve 4 atitudes que eu gostaria de compartilhar com você nesses minutos que temos. E eu gostaria que você levasse isso e meditasse isso durante a sua vida. A primeira coisa que aquela mulher fez, com o objetivo de ser uma mulher submissa, com o objetivo de ser alguém submissa ao Rei dos Reis, ela pagou um alto preço. A primeira coisa que ela fez foi ter pago um alto preço. Ela levou até ali um vaso de alabastro com um perfume muito caro. E alguns comentários dizem que o valor daquele perfume era o resultado de um ano inteiro de trabalho. Imagine você trabalhar um ano inteiro para comprar um vaso de perfume e simplesmente despejar esse perfume nos pés de alguém. Humanamente falando, isso é loucura, isso é idiotice. Isso é completamente ilógico. Você não vai trabalhar um ano inteiro
comprar um perfume e simplesmente jogar no pé de alguém. Mas com essa atitude, aquela mulher estava demonstrando que ela não estava apenas derramando um perfume sobre alguém ou sobre os pés de alguém. Ela estava demonstrando que eu pago o preço que for necessário para ser submisso à pessoa de Jesus. Eu pago o preço que for necessário para estar debaixo do jugo da autoridade de Jesus. E é o que nós precisamos trazer para a nossa vida todos os dias. Qual é o preço que nós temos pago para estarmos submissos à autoridade do Senhor? Qual é o sacrifício ou o que nós temos renunciado para que a autoridade do Senhor seja de fato autoridade sobre a nossa vida? Para que o termo submissão não seja apenas mais uma palavra que a gente conhece, mas que seja algo que nós pratiquemos todos os dias, porque estamos debaixo da autoridade de alguém que é superior a nós, debaixo da autoridade de alguém que fez algo que nós não temos condições de fazer por nós mesmos. E aquela mulher ungiu os pés do Senhor em sinal de oferta, de sacrifício, em sinal de que ela estava desejosa, ela queria se submeter à autoridade do Senhor. Uma outra coisa que aquela mulher fez, ela ofereceu, fez uso do que ela tinha de melhor em si. Ela enxugou os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. As irmãs que costumeiramente isso é redundância, costumeiramente vão ao salão deixar o cabelo lindo, maravilhoso para os maridos, né? Vão no casamento, tem que chegar com toda aquela pompa, aquela circunstância toda, cuidam do cabelo, gastam muito dinheiro, o que é muito bom, mas as irmãs teriam condições ou teriam coragem de usar os cabelos para enxugar os pés empoeirados do mestre? Teriam ousadia o suficiente de se ajoelharem atrás? Por que atrás? Porque o costume judaico, as mesas não eram como nós vemos hoje, com cadeiras, tudo bonitinho. Sentavam-se no chão com os pés virados para trás, para os pés não esbarrarem na mesa. Aí imagine você produzir o seu cabelo todo arrumadinho, bonitinha, aí chega os pés empoeirados de Jesus, porque ele andava a pé, e você usa os seus cabelos para enxugar os pés empoeirados do Senhor. Será que nós teríamos coragem de fazer um sacrifício nesse ponto, de oferecer aquilo que é um tanto quanto importante para nós, aquilo que está em nós, que de fato é importante, aquilo que nós dedicamos cuidado para simplesmente enxugar o pé de alguém, enxugar o pé empoeirado de Jesus? Será que nós teríamos coragem de oferecer aquilo que nós mais valorizamos para demonstrar submissão a Jesus Cristo? Aquela mulher, ela não pensou, mas é o meu cabelo. Aquela mulher não pensou, mas eu trabalhei tanto para conquistar isso, eu lutei tanto para ter a propriedade disso, para conseguir isso aqui. Ela não pensou nisso, ela simplesmente se curvou diante da autoridade do Senhor, ela enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. E nós, a igreja de hoje, a que ponto vai o nosso sacrifício com o objetivo de demonstrarmos que somos submissos ao Senhor? Pense aí com você, a que ponto vai o seu sacrifício? Até onde você consegue se sacrificar, ou você tem coragem de se sacrificar para demonstrar para as pessoas em volta, porque havia várias pessoas naquele jantar.
No mínimo 14 pessoas estavam ali. Jesus, os 12 e Simão. No mínimo 14 pessoas estavam ali, e aquela mulher chegou e não se preocupou com os olhares, não se preocupou com a opinião deles, simplesmente teve coragem o suficiente de sacrificar o seu cabelo em favor de se submeter à autoridade do Senhor. Uma outra coisa que aquela mulher fez, ela enfrentou as posições e as opiniões contrárias. O verso 39, Simão diz assim, pensando consigo mesmo, ele diz: se ele, Jesus, fosse profeta, saberia quem é essa mulher, saberia que tipo de vida ela é. Hoje, infelizmente, muitas vezes, nós deixamos de oferecer o melhor que temos ao Senhor, nós deixamos de oferecer o melhor que temos num culto ao Senhor, porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar depois. Ah, mas o Wesley não tem condição nenhuma de estar ali, cantando, adorando a Deus, ele não tem nenhuma condição de estar na igreja. Você sabe a vida que ele teve? Você sabe o que ele faz lá fora? Você sabe como que ele se comporta fora da igreja? E por causa de opiniões como essas, nós deixamos de oferecer o melhor que temos aos pés do Senhor. Simão estava incomodado porque aquela mulher era uma pecadora, e na visão dele ela era completamente indigna de estar ali, fazendo aquele sacrifício todo para o Senhor. E hoje, o que você tem ouvido que tem te impedido de oferecer o seu culto, o seu sacrifício, o seu melhor aos pés do Senhor? Você tem dado ouvido a quais vozes, a quais opiniões para negligenciar o seu melhor aos pés do Senhor? Que nós possamos ter a mesma ousadia, a mesma coragem que essa mulher teve. Ela enfrentou a opinião de quem quer que seja, ela não deu ouvidos ao que Simão estava pensando consigo mesmo, e nós não sabemos, mas talvez ele pode até ter mencionado, mas ela não se preocupou com essas opiniões exteriores. Ela queria oferecer o melhor que tinha aos pés do Senhor. E o nosso último ponto, aquela mulher, depois de tudo isso, depois dela ter pago um alto preço, ter gasto um perfume que se demora 1 ano de serviço para poder comprar, depois dela ter oferecido o melhor que havia nela aos pés do Senhor, e depois de ter enfrentado todas as posições, todas as opiniões, aquela mulher, a atitude daquela mulher mudou a vida dela. O versículo 48. Então Jesus disse àquela mulher: os teus pecados te são perdoados. Jesus simplesmente está aguardando você ter coragem de se submeter à autoridade dele. Jesus está apenas aguardando você ter coragem de assumir uma postura de submissão aos pés dele, para que a sua vida seja transformada, para que a sua situação seja transformada, para que a situação na sua casa, na sua família, na sua escola e no seu lugar de trabalho seja transformado. Mas para que a sua vida, em âmbito geral, seja transformada, você precisa se submeter à autoridade do Senhor, reconhecer que é Ele quem manda, é Ele quem lhe dirige os passos, é Ele quem te diz aonde ir e aonde não ir, mesmo que o que você queira fazer possa parecer muito bom,
mas Jesus te diz para você não fazer, obedeça, seja submisso e não faça aquilo que o mestre diz para você não fazer. Não vá aonde o mestre diz para você não ir. Não ande com pessoas que o mestre diz para você não andar. Não diga, não pense e não age de forma que o mestre vá se envergonhar de você. Se submeta à autoridade de Jesus, para que a sua vida de fato seja transformada. Lembrando sempre que tudo é resultado da graça de Deus. Tudo é resultado da graça de Deus. A nossa igreja, a minha denominação, no hinário oficial, a nossa harpa cristã, tem um hino de número 205, e a introdução da primeira estrofe diz o seguinte: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus o Senhor, ao mundo inteiro é dada, por seu infinito amor. Que a graça do Senhor te alcance e trabalhe na sua vida, para que você tenha coragem de se submeter à autoridade do Senhor, reconhecendo que Ele próprio pagou um preço muito alto para que nós todos estivéssemos aqui hoje. Ele próprio renunciou a si e a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui comemorando, celebrando o nome dEle e assumindo uma postura de submissão no reino, porque como o próprio tema diz, submissão é prioridade no reino de Deus. Que Deus abençoe.